Muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma transmissão. Com a graça de Deus aqui estamos, tendo o privilégio sempre de anunciarmos a palavra do Senhor. Queremos dar boas-vindas e cumprimentarmos também as pessoas que sempre têm acompanhado a nossa devocional e que não são ainda membros de nossa igreja. Muito obrigado pela sua presença, é um privilégio muito grande tê-lo aqui conosco. Quero também, no início dessa nossa live, lembrar do privilégio de poder ajudar as pessoas necessitadas de nossa igreja através da nossa contribuição. Todos os dias, no horário comercial, a nossa igreja está aberta e você pode vir até a nossa igreja, trazer o seu alimento, trazer o seu mantimento, para que dessa forma então você possa ajudar as famílias carentes de nossa igreja e também famílias carentes de nossa cidade. E aí onde você está agora, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos nesse momento falar com Deus, vamos buscar ao Senhor, vamos clamar pela graça e pelo socorro divino. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela certeza que temos de que o Senhor ouve as nossas orações. Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus fiel. Mesmo sendo falhos como somos, podemos sempre, ó Deus, contar com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Pai. Ó Deus, rogamos que o Senhor possa manifestar a Tua graça, ó Deus, em favor da família de nossa irmã Rosalina. Colocamos diante do Senhor a sua tia Joana, bem como o seu primo, e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa atender a necessidade destes. Oramos também, ó Pai, pela família que está enlutada hoje em nossa cidade, que perdeu, ó Deus, um parente vítima do Covid-19, que o Senhor possa trazer conforto, consolo, confortando, ó Deus, os corações. Oramos também, ó Deus, pela vida do Tomé, pela sua saúde, pela saúde da nossa amada irmã Lúcia, pela saúde também da Sandra, ó Pai, clamamos, e pelo amigo do Tomé, Mércio. Seja sobre eles, ó Pai, a Tua graça, o Teu cuidado. Senhor, rogo a Deus que a Tua cura venha se manifestar na vida deles, ó Pai. Oramos também, ó Deus, em favor da nossa irmã Judite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, a sua saúde e que ela não tenha nenhum tumor maligno, ó Deus, que o Senhor possa preservar, ó Pai, a sua saúde. Oramos também, ó Deus, pela vida de Elisandra, que vive um momento tão delicado, tão difícil, ó Deus, mas rogamos, ó Pai, que o Senhor possa confortá-la, consolá-la, ó Deus, e abençoe os seus filhos, a Júlia, o Gabriel e a Gabriele. Cuida, Senhor, dessas crianças, ó Pai, protege, ó Deus, supre todas as necessidades, ó Pai, da Tua filha Elisandra. Oramos também, ó Deus, pelo nosso presidente, pelo secretário estadual de saúde, ó Deus, doutor Fernando. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha restaurar a saúde destes, ó Pai, que estão diretamente ligados, ó Deus, na linha de frente ao combate, ó Deus, desse vírus do Covid-19, ó Pai, em nosso estado e em nosso país. E agradecemos ao Senhor de uma forma muito especial, ó Deus, pelo milagre realizado na vida da Joquebete. Graças te damos, ó Deus, pela sua recuperação, pela cirurgia tão bem sucedida. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Contemplamos, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia. Recebe, ó Deus, nessa noite a nossa gratidão. E agora, ó Deus, que vamos ouvir a Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Revela, Senhor, diante dos nossos olhos e coração a glória do nome do Teu Filho, Cristo Jesus. É o que nós te pedimos. E em nome dEle é que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 8, do versículo 7 ao versículo 11, Provérbios 8, de 7 a 11, nós queremos dar continuidade então à exposição do texto bíblico. Ontem nós iniciamos o capítulo 8 falando sobre quem é a sabedoria e ontem afirmamos que a sabedoria é Cristo Jesus. E hoje nós queremos falar do caráter da sabedoria, dos atributos da sabedoria. Provérbios 8, de 7 a 11. A palavra do Senhor assim nos diz: porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade.
São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. No texto que nós acabamos de ler, meus amados irmãos, nós conhecemos a Cristo Jesus. Ontem nós apresentamos a tese de que Provérbios capítulo 8 aponta para Cristo Jesus, o seu caráter e o seu ministério. Hoje nós queremos, à luz do texto, destacarmos aqui algumas verdades sobre quem é Cristo Jesus, sobre quem é a sabedoria personificada em Provérbios capítulo 8. Em primeiro lugar, o texto nos diz que a sabedoria, Cristo Jesus, fala somente a verdade. Vejam vocês no versículo 7, a primeira parte do texto, quando diz: porque a minha boca proclamará a verdade. Se existe algo que eu e você podemos descansar, se existe algo que eu e você podemos confiar, é nas palavras de Cristo Jesus. Em todo o seu ministério, em todas as palavras que estão registradas no Evangelho, nós somente encontramos a verdade. Em nenhum momento os lábios de Cristo Jesus foram manchados pela mentira. As palavras do Senhor são fidedignas, as palavras do nosso Redentor são dignas de nossa total aceitação. Diferente da palavra do homem, que muitas vezes gera desconfiança, gera medo e insegurança, a palavra de Cristo Jesus traz conforto, traz paz ao nosso coração, porque elas são as mais puras verdades. Em um tempo de tanta desconfiança, em um tempo de tanta insegurança, em um tempo de tantas palavras falsas e mentirosas, eu e você podemos encontrar a verdade apenas em Cristo Jesus. Ele fala a verdade, Ele é a própria personificação da verdade. Em João 14,6, o próprio Senhor Jesus ele se apresenta como sendo o caminho e Ele se apresenta também como sendo a verdade. Notem que ali existe o artigo definido, a verdade. Ele não é uma verdade, mas Ele é a sublime verdade. A segunda lição que nós aprendemos sobre a sabedoria, que é Cristo Jesus, é que a sabedoria abomina a impiedade. A sabedoria abomina a impiedade. A segunda parte do versículo 7 diz: os meus lábios abominam a impiedade. Ou seja, a verdade ela não suporta o pecado. A verdade não suporta a injustiça, a desonestidade, a mentira, a iniquidade e o erro. Para que possamos caminhar com a sabedoria, para que tenhamos comunhão com a sabedoria, para que de fato nós tenhamos um relacionamento íntimo e próximo com Cristo Jesus, é necessário que nós venhamos a santificar os nossos passos, santificar os nossos olhos e as nossas mãos, purificar os nossos corações. Para que tenhamos plena comunhão com o Filho, precisamos andar na luz. Em Cristo Jesus não há uma sombra de variação de erro. Em Cristo Jesus não existe trevas, não existe um engano. Portanto, eu e você precisamos entender que o caminhar com Cristo é uma chamada à mudança de vida, ao arrependimento, ao abandono do pecado, do erro, para que nós possamos ter comunhão com a sabedoria e com a verdade. A terceira lição que esse texto nos ensina é que a sabedoria ela é justa. Vejam vocês que essa verdade ela é extraída do versículo 8 da primeira parte, quando o autor sagrado diz: são justas todas as palavras da minha boca. O que o autor quer dizer com isso? Que o discurso da sabedoria, que a mensagem de Cristo Jesus não favorece a um grupo específico, não favorece apenas aos judeus, não favorece apenas aos gentios,
não favorece aos ricos, não favorece aos pobres, não favorece a etnia tal ou a raça tal. As palavras de Cristo Jesus são justas, são iguais para todos. Para a sabedoria não há acepção de pessoa. Para a sabedoria não há distinção de cor, de sexo, de condição econômica. Por isso que o texto diz que a sabedoria, ela é justa. Em quarto lugar, nós aprendemos desse texto que a sabedoria, Cristo Jesus, nos conduz a um caminho reto. Ainda no versículo 8, por favor, acompanhe, a palavra do Senhor diz: e não há nelas, as palavras da sabedoria, nenhuma coisa torta nem perversa. Mais uma vez nós nos deparamos com um dos principais temas do livro de Provérbios, que é o caminho do homem, a direção do homem. Em tempos de tantas confusões, em tempos de tantas vozes que se fazem ouvir apontando um caminho, apontando uma direção, eu e você encontramos a direção certa, o caminho reto em Cristo Jesus. Eu sei que muitas vezes, diante de problemas, parece que nós não sabemos para onde vamos, qual direção seria. Mas eu quero falar a você que se sente perdido, sem rumo, sem direção, instável emocionalmente. Busque a sabedoria, clame pela sabedoria, ouça a voz da sabedoria. Cristo, ele há de te mostrar a direção, o Evangelho há de te apontar o rumo certo. A sabedoria nos mostra a direção que devemos seguir em nossa vida. A quinta lição que esse texto nos ensina, meus amados irmãos, é que a sabedoria, Cristo Jesus, vale mais do que o ouro, do que a prata e do que todo o dinheiro deste mundo. Vejam vocês o versículo de número 10, onde a palavra do Senhor assim nos diz: aceita o meu ensino, é um convite, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Vamos pensar aqui, quanto tempo da nossa vida a gente desperdiça correndo atrás das riquezas desse mundo. Há uma melhor remuneração, há um salário melhor, há um negócio melhor, procuramos uma vantagem, buscamos de todas as formas possíveis aumentar o nosso patrimônio, expandir as nossas riquezas. Tomara pudéssemos investir também o nosso tempo da mesma forma, buscando a sabedoria, ouvindo o seu conhecimento, buscando o seu saber. O texto nos mostra que, se colocarmos na balança o conhecimento que temos em Cristo e as riquezas desse mundo, o conhecimento que temos em Cristo Jesus se sobrepõe a todas as riquezas, a todo o ouro, a toda a glória e esplendor desse mundo passageiro. Pense nisso. Aonde está o seu coração? Aonde você tem investido a sua vida? Aonde você tem investido o seu tempo? Em correr atrás das riquezas desse mundo? Buscando a glória e o reconhecimento dos homens? Ou querendo ouvir e buscar o conhecimento que temos em Cristo Jesus? E a sexta e última lição que nós aprendemos à luz desse texto, sobre quem é a sabedoria, ou o caráter da sabedoria. A sabedoria, ela é incomparável. Nada nesse mundo pode se comparar a Cristo Jesus. Nada pode se comparar à sabedoria personificada. Vejam vocês o versículo 11, que diz o seguinte: porque melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo o que se deseja, nada pode se comparar com ela. Pense agora, meu querido ouvinte, naquilo que o seu coração deseja. Pense agora no seu maior sonho.
Pense agora na sua maior vontade. O que é o que você mais deseja? O que você mais ambiciona nesta vida? Pois é, nenhuma casa, nenhum emprego, nenhuma viagem, nenhum carro importado, nenhum valor bancário, nenhum crédito pode se comparar a Cristo Jesus, ao conhecimento que nós encontramos nele, a sabedoria que vem dos seus lábios. Nada pode se comparar a ele. Corremos o risco, sabe, meus queridos, de passarmos a nossa existência aqui na terra desperdiçando boa parte da nossa vida atrás das coisas passageiras, temporais e inúteis desse mundo. Enquanto que, de fato, eu e você deveríamos investir grande parte da nossa vida, nosso tempo, conhecendo, se aprofundando em conhecer a verdadeira sabedoria que é Cristo Jesus. E o texto termina nos mostrando quem pode se beneficiar com a sabedoria, quem pode, de fato, ter ganho com ela. O versículo 9, que talvez alguém notou, mas o pastor pulou o versículo 9. Não é que eu pulei o versículo 9, deixei para o final, para a nossa conclusão. O versículo 9 nos mostra quem pode se beneficiar com a sabedoria, quem pode se beneficiar desse encontro com Cristo Jesus. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que todas são retas para quem as entende. Quem pode se beneficiar com o encontro com a sabedoria? Quem as entende. Mas aqui eu preciso lhe falar uma verdade. Eu preciso lhe expor um ponto muito importante das Escrituras. O homem natural, ele é incapaz de entender a verdade. O homem natural, ele é incapaz de conhecer a verdade. Ele só pode conhecer a verdade mediante a revelação dada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem abre os nossos olhos, é o Espírito Santo quem convence a nossa mente e o nosso coração que Cristo Jesus é a verdade. Por melhores que possam ser os meus argumentos, você pode até convidar o maior de todos os pregadores do Brasil ou do mundo, mas nenhum argumento é capaz de convencer o homem se o Espírito Santo de Deus não iluminar e não der a ele o entendimento. Quem entende é feliz. Quem entende é bem-aventurado. Por isso que o versículo 9 diz: e justas para as que acham o conhecimento. Se você conhece a verdade, se você conhece Cristo Jesus, se você entende que nele existem de fato as palavras que nos conduzem ao caminho da eternidade, você é bem-aventurado, você é rico, você é feliz, você é um homem abençoado. Nada pode se comparar nesse mundo com o privilégio que temos de ter Cristo Jesus como nosso Salvador, Cristo Jesus como a fonte de todo o saber que guia a nossa vida. Que Deus os abençoe e que possamos sempre ter um coração gratos ao Senhor, gratos à obra que o Espírito Santo de Deus fez em nossa vida, em nos revelar quem é a sabedoria. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor Deus que nos abençoe. A nossa irmã Marta pede que nós oremos pelo seu filho, pelo seu irmão Samuel. Nós vamos orar, Marta, pelo seu irmão Samuel. Faz sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Vamos encerrar esse nosso momento devocional com uma oração. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque um dia aprove o Senhor abrir os nossos olhos, revelar aos nossos corações quem é a verdadeira sabedoria. E obrigado, e encontramos em Cristo Jesus a fonte de todo o conhecimento. Abençoa-nos, ó Pai, nessa noite. Guarda, Senhor, os nossos lares. Protege, ó Deus, os nossos filhos. Protege também, ó Deus, os anciãos da Tua igreja, ó Pai. Oramos, ó Deus, em favor do Samuel. Pedimos, ó Deus, que o Senhor o proteja, que o Senhor o guarde e que o Senhor possa atender a todas as suas necessidades, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a descansar em Ti, a confiar, ó Deus, na Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos totalmente dependentes do Senhor. Tira de nós, ó Deus, toda a arrogância, que possamos reconhecer verdadeiramente
que toda sabedoria, todo conhecimento, toda boa dádiva vem das tuas mãos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Um abraço, saudades de todos, em nome de Jesus.